Em um futuro próximo, milhões de pessoas desapareceram repentinamente da Terra, sem deixar vestígios, e os noticiários cobriram o fato com intensidade. Os desaparecimentos aconteceram de forma abrupta, embora houvesse muitos avisos prévios. Mesmo assim, políticos de alto escalão negam categoricamente qualquer envolvimento divino, e ninguém quer lembrar que a Bíblia já havia alertado sobre o arrebatamento. Diversas teorias surgem para explicar os eventos, incluindo tramas alienígenas e fenômenos naturais ainda não compreendidos. Nesse momento, o oligarca Jonathan Stonegal decide comprar o maior sistema de informação do mundo, chamado Éden, e construir um templo para uma nova religião, apesar do aumento nas taxas de criminalidade ao redor do planeta. Rayford Steele, um piloto que perdeu a família, é um dos afetados diretamente. Sozinho, ele se lembra de como sua esposa Irene tentou guiá-lo para Deus e o levou aos cultos da igreja da Nova Era. Mas ele nunca teve pressa em seguir o caminho da fé. Tudo muda quando, em pleno voo a 9 quilômetros de altitude, alguns passageiros desaparecem do avião. É nesse instante que ele entende que o arrebatamento mencionado por Irene havia realmente acontecido. Agora, Ray sente profundamente a ausência da esposa e do filho e começa a querer acreditar no arrebatamento. Em um determinado dia, o jornalista Cameron Buck Williams apresenta uma transmissão dedicada aos desaparecimentos. Nos últimos tempos, o mundo presenciou um aumento nos crimes violentos e especialistas preveem uma situação ainda mais crítica. Sua convidada, a doutora Kincaid, está investigando essa pandemia do mal e insiste que uma segunda onda de desaparecimentos se aproxima, algo que, segundo ela, foi previsto por um computador. Assim que Buck começa a fazer perguntas mais difíceis sobre a origem dos dados, a transmissão é interrompida. Ao mesmo tempo, em casa, Ray admite à filha Chloe, que decidiu voltar ao trabalho. Enquanto isso, Buck, irritado, tenta descobrir quem interrompeu sua transmissão e vai procurar seu chefe, Steve Plank. No caminho, o operador de câmera o para e pede desculpas pelo ocorrido, explicando que não podia ir contra a chefia. Buck relembra Steve de que poderia simplesmente impedir a entrada de quem espalha medo sem explicar suas origens. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. O que elas precisam é de compreensão sobre o ocorrido e não histórias que geram pânico. Naquele instante, a secretária de Steve anuncia um artigo que relata que Nicolae Carpathia, ex-embaixador da Romênia, foi nomeado novo secretário-geral da ONU. Mas Steve não se mostra interessado. Ele ameaça cancelar o programa de Buck caso ele não siga as ordens. Revoltado, Buck vai embora. Enquanto isso, Chloe se lembra do irmão desaparecido e se sente culpada. Buck, por outro lado, está assistindo ao discurso de Nicolae, no qual ele pede que todos os governos do mundo se unam para formar um único estado global. Depois disso, Buck liga para seu amigo Dirk, que sugere que discutam o assunto pessoalmente em um local isolado. Enquanto isso, Chloe tem um pesadelo onde implora ao Senhor que a deixe entrar no quarto onde está o irmão. Ele balança a cabeça em negativa e ela continua batendo na porta em vão. Seu pai a acorda e diz que todos têm dificuldade para lidar com o que aconteceu, mas Irene sempre pediu que pensassem no futuro. Nesse momento, Dirk revela a Buck que uma empresa de análises vem fornecendo dados não verificados à ONU, respaldados por relatórios de pesquisa falsos. A verdade é que ninguém tem informações concretas sobre o número ou identidade dos desaparecidos. No fundo, eles estão fabricando a própria crise. Dirk mostra um esquema claro de como várias corporações controlam o mundo. 15 canais de TV, 120 estações, 300 jornais e até empresas farmacêuticas. E entre os nomes envolvidos aparece o de Steve Plank. Apesar de Buck acreditar que o estúdio de TV seja comandado por uma família empresária conhecida, Dirk lembra que ninguém jamais viu essa família. Stonegal é o verdadeiro dono das empresas e há anos promove um reinício global. Buck estava em um avião durante o desaparecimento, onde conheceu uma jovem notável. Ele mostra uma foto em que aparece ao lado de Chloe. Dirk o conduz até uma sala onde preparou um esconderijo. No cofre oficial, ele guarda um disco rígido, protegido por senha, contendo uma temporada da série Os Simpsons. Mais tarde, Chloe vai se encontrar com Buck, que compartilha a descoberta de Dirk e admite que não quer fazer parte daquilo. Ele realmente acreditava estar dizendo a verdade às pessoas, mas agora entende que estava sendo manipulado. Nesse momento, todos os dispositivos recebem uma mensagem
mensagem anunciando o início de uma segunda onda de desaparecimentos. Buck corre até o estúdio e tenta mais uma vez encontrar ao menos uma testemunha. Os convidados citam diversas fontes, sugerindo que os desaparecimentos poderiam ter ocorrido até em tempos pré-históricos, mas ainda não há nenhuma prova concreta sobre o arrebatamento. Buck então sugere que novas tecnologias podem estar enganando milhões de pessoas. Logo depois, chega uma mensagem sobre o início de uma conferência da ONU, na qual Stonegal está discursando e convocando todos para se unirem contra uma nova ameaça. Com o início do Grande Reset, muitos países irão à falência, enquanto outros mergulharão na pobreza. Por isso, a ONU aprova um sistema único de pagamento, Eden, criado pelo cientista Rosenzweig, que o entrega gratuitamente para o governo unificado. Buck entra em conexão ao vivo com Stonegal, que admite que o primeiro passo é estabelecer a paz no Oriente Médio. Mais tarde, Buck aponta a Steve que a segunda onda se desenrolou exatamente como previsto pela doutora Kincaid, que, como se revela, está colaborando com os defensores de um governo único que usa o medo de catástrofes como estratégia. Mesmo assim, Buck nunca encontrou alguém que pudesse verificar a realidade da segunda aparição. 90% dos dados vieram da empresa de Stonegal. Steve proíbe Buck de contar ao público sobre suas descobertas. Enquanto isso, Ray consulta o celular de Irene e encontra a Bíblia, mas, estranhamente, o mecanismo de busca não retorna nenhum capítulo sobre o arrebatamento. A conta da Igreja da Nova Esperança está bloqueada e o número do pastor desapareceu dos contatos. O homem dirige até o prédio da igreja e encontra portas trancadas e janelas quebradas. Com um taco de golfe, Ray entra pela porta dos fundos e encontra o pastor em um santuário destruído. Ao mesmo tempo, Chloe é atacada por um criminoso. Ela consegue manter sua bolsa, mas se machuca na mão durante a luta. Ao recolher seus pertences, Chloe encontra um panfleto da Igreja da Nova Esperança, onde Ray está ajudando o pastor ferido durante uma invasão. O pastor tem certeza de que o desaparecimento é realmente o arrebatamento. Então a esposa e o filho de Ray estão bem. Ele pede a Ray que o deixe ali para que possa terminar seus afazeres. Enquanto isso, Chloe procura ajuda com uma médica conhecida que a leva até um consultório para tratar o corte e depois a apresenta a uma paciente prestes a falecer. Ray, por sua vez, tenta encontrar uma base científica para a ascensão. O pastor aponta seu erro. A Bíblia fala de 7 anos de paz entre Israel e seus inimigos. E naquele dia será revelado o nome do anticristo, um falso Cristo que vem para enganar a humanidade. O pastor admite que nunca acreditou verdadeiramente em tudo aquilo. Por isso é um falso mestre, como a própria Bíblia também previu. Ele entrega a Ray um vídeo destinado àqueles que foram deixados para trás. Enquanto isso, a médica e sua paciente tentam convencer Chloe a acreditar na realidade do que está acontecendo, como sua mãe acreditava de todo o coração. Chloe não entende por que então ainda há crentes presentes. Ray continua ouvindo um sermão no qual o pregador relembra a carta de Paulo aos Coríntios, onde ele alertava sobre a ascensão e pedia fé no Senhor. O pastor se junta a Ray, que pela primeira vez começa a orar com verdadeira consciência. Enquanto isso, Dirk tenta invadir o servidor principal do Eden, mesmo sem a senha. De repente, recebe uma mensagem de um desconhecido, que sabe o que ele está fazendo e lhe fornece a senha. Então Dirk acessa o sistema. Uma antiga colega de trabalho de Ray aparece, ainda interessada em continuar o romance que estava começando entre os dois. Agora ela vai trabalhar na ONU e está disposta a recomendar Ray, mas ele recusa. Está certo de que o arrebatamento aconteceu e já aceitou Jesus. Ela vai embora, sem querer ouvir nada sobre Deus. Dirk informa Buck que o sistema Eden contém uma quantidade gigantesca de dados, e ao que tudo indica, alguém pretende mostrá-los ao mundo. Enquanto isso, a televisão transmite a chegada de Nikolai Karpatia à ONU, onde é recebido por uma multidão animada. Buck vai até Dirk, que mostra que, além do sistema financeiro, o Eden monitora dados biométricos e perfis sociais. Quem controlar o Eden controlará o mundo inteiro, até mesmo as compras mais básicas de alimentos. A pessoa que enviou a senha está disposta a entregar todos os dados para que Buck possa expor a verdade. Dirk propõe dar a entrevista no lugar de Buck. Assim, se for preso, Buck ainda poderá revelar tudo à humanidade. Mais tarde, o jornalista admite para sua assistente que encontrou uma verdadeira bomba de informações. Sem perceber,
perceber que uma colega está fotografando seus documentos antes de avisar a chefia. Enquanto isso, Ray tenta convencer Chloe a ir para a igreja, mas ela recusa. A mulher doente escuta e exige ser levada até o pastor. No escritório, Steve anuncia que Buck está demitido. Nesse meio tempo, Ray encontra caixas com panfletos na igreja que explicam tudo. Nesse momento, algumas mulheres chegam, acompanhadas por Chloe, prontas para ouvir o que o pastor tem a dizer. Dirk aponta uma linha no código que exibe 3 datas: o dia do primeiro desaparecimento, o início da segunda onda e uma terceira data, 3 dias depois. Mas o código foi escrito muito tempo antes. É revelado que o criador do Éden já sabia de tudo antes mesmo de os desaparecimentos começarem. Buck tenta novamente encontrar alguém que tenha perdido entes queridos na segunda onda. Ele pede que Dirk digite 3 nomes no sistema, mas descobre-se que essas pessoas não existem. Os dois seguem para encontrar quem enviou a senha. Buck ajuda o operador de câmera a carregar os equipamentos, enquanto Dirk organiza as caixas e percebe uma bomba com contador na cabine. Ele consegue alertar os amigos, uma explosão acontece e Dirk morre no incêndio. Enquanto isso, o pastor responde às perguntas de Chloe sobre por que alguns que não acreditavam em Deus também desapareceram, explicando que Jesus alertou os seguidores sobre isso. É preciso orar para encontrar o caminho e proteção contra desastres, pois metade dos que permaneceram irá morrer. O pastor mostra versículos da Bíblia que falam da ascensão e de repente Chloe vai embora. Ao mesmo tempo, Stonegal e Rosenzweig pedem o apoio de Carpathia para o projeto deles, mas ele está confiante de que tudo já está funcionando bem sem sua ajuda. Na igreja, o pastor relembra a todos que o dia do julgamento chegará no meio do período de 7 anos, quando o anticristo se declarará Deus e o mundo inteiro acreditará nele. Chloe vai até um cemitério e Buck visita o esconderijo secreto de Dirk, onde consegue acessar o laptop dele. Agentes federais aparecem e começam uma perseguição, então Buck é forçado a se esconder dentro de uma lixeira. Um dos agentes, irritado por tê-lo perdido, atira na lixeira e acerta o laptop. Enquanto isso, Stonegal revela a Nikolai que o escolheu como seu sucessor. Buck recebe uma mensagem do operador de câmera dizendo que agentes federais estão destruindo o estúdio e que a assistente de Buck aparentemente se afogou na banheira. Antes de encerrar, o operador afirma que tudo o que está acontecendo agora já estava previsto na Bíblia. Enquanto isso, a médica faz algumas perguntas a Ray. Ela diz que o marido dela e a esposa dele eram verdadeiros crentes, então quer saber por que Ray não acreditava naquela época. Ele acha que foi apenas desatento e tolo, mas agora finalmente ouviu Irene. Ter fé significa buscar Cristo mesmo com dúvidas. Tudo o que se precisa fazer é abrir a porta para o Senhor, que está batendo agora. Mais tarde, Buck encontra Chloe junto ao túmulo que ela cavou para a mãe. Os dois abrem o caixão e descobrem apenas um vestido, prova irrefutável do arrebatamento e da existência de Deus. Eles seguem para a igreja onde os fiéis estão reunidos, mas Buck se recusa a acreditar enquanto Chloe permanece ao lado do pai. O jornalista entra em contato com Rosenzweig e conta tudo o que descobriu sobre Stonegal, que usou o sistema Éden para fins pessoais ao adicionar programas espiões. O cientista vai até Nikolai, que pede que ele traga Buck junto. Nesse ponto, Ray mostra a Buck suas descobertas com base no estudo da Bíblia. Buck debocha dessas teorias, mas de repente nota uma frase que acaba sendo a senha do Éden e começa a examinar o diagrama de Ray. É revelado que, para construir o templo do Éden, é necessário alcançar um acordo pacífico com Israel, algo que só seria possível com Stonegal manipulando tudo nos bastidores. Isso indicaria que ele é o anticristo. Buck não acredita nisso, ele já viu o que o Éden contém e entende que quem controlar o sistema terá poder sobre o mundo inteiro. Buck parte levando consigo um crucifixo que recebeu de Chloe. Na manhã seguinte, ele se encontra com Rosenzweig, que explica que há muito sonha em construir um templo no Monte do Templo. Por isso ficou tão entusiasmado com a proposta de Stonegal. Buck ouve falar sobre o primeiro acordo de paz de 7 anos e percebe que estava errado. O homem pede perdão a Deus e orientação para seguir o caminho certo. Ele liga para o operador de câmera e pede ajuda. Eles seguem para a ONU, onde Buck anuncia que Stonegal pretende não apenas tomar todo o dinheiro do mundo, mas também mergulhar o planeta em um caos tecnocrático. Ao ouvir isso, Nikolai afirma que pode revelar o que
que acontecerá em seguida. Um assassino disfarçado de segurança sacará uma arma e tentará matar a todos. Nesse momento, Nikolai pega a pistola ele mesmo e atira em Rosenzweig e Stonegal. Todos os outros assistem à execução em total tranquilidade, e Nikolai declara que precisa assumir as rédeas do poder. Só depois disso as pessoas parecem recobrar a consciência, insistindo que o segurança foi o responsável pelos disparos. O jornalista chama seu operador de câmera para ajudar, e o operador, já dentro de um carro, começa a transmitir as imagens que Buck envia de um local totalmente diferente. Nikolai inicia sua coletiva de imprensa, mas de repente a tela muda e Buck apresenta a verdadeira versão dos fatos, desmentindo o discurso do secretário-geral da ONU sobre os desaparecimentos inesperados. Alguns agentes tentam localizar Buck, mas só encontram seu telefone depois que ele já expôs as mentiras dos políticos ao mundo. Buck consegue escapar e chega a um campo de aviação onde Ray, Chloe e o pastor estão embarcando em um avião. Ao decolarem, o pastor observa a fé crescente do grupo, evitando lembrá-los de que a segunda vinda ainda está a 7 anos de distância, anos que serão os piores de toda a história da humanidade. O avião sobrevoa a cidade, lançando inúmeros panfletos da Igreja da Nova Era, que são recolhidos pelas pessoas, terminando assim Left Behind: Rise of the Antichrist, filme de ficção científica e mistério de 2023. E